Bom, boa noite a todos, como é que estão? Beleza pura? Canal Fatos e Crimes na área. E eu vou começar o tema dessa semana. E ele é todo especial, tanto é que eu vou cuidar para mim fazer direitinho, porque ele é um tema novo. Ele é um tema que vai deixar, vamos supor, se todo mundo gosta do canal e fala que gosta dos vídeos, isso, aquilo, esse tema dessa semana promete deixar todo mundo preso às telinhas do celular. As telinhas do celular. Vamos lá. Vamos começar. Em 1908, ocorre uma trinca de 3 assassinatos, triplo assassinato em São Paulo. E eu vou explicar qual que são. Eu não consegui me lembrar o nome do personagem principal da história, mas eu consegui me lembrar o nome de dois personagens da primeira história. Então a primeira história ocorre numa galeria chamada, no livro Galeria de Cristal. Gente, para começar, para tudo que eu quero descer, é um tema muito antigo, especial. Eu estou terminando de ler esse livro. Eu de um laço, uma bota laço nisso, lendo essas últimas semanas, todas as partes do livro. Primeira Galeria de Cristal é um ótimo livro, um excelente. Recomendo para vocês. Então vamos lá. Então, os personagens são Malheiros, Albertina Barbosa e Elisário Bonilha. Então o que acontece? Vamos por parte. O Malheiros ele vai e engravida a Albertina Barbosa. Por sua vez, o Malheiros, segundo que eu li no livro, ele abandona a Albertina e pasme. Para aí. Abandona e pasme. Gente, para começar, eu li numa revista, a revista Veja, primeiro assunto do tema, ele é polêmico. Crime em Nome da Honra. Eu já tinha falado alguma coisa no canal e eu já mostrei, já li um pedaço do livro no canal. Tá todos os vídeos. Mas agora que eu decidi fazer sobre o livro. E são temas interessantes porque ali demonstra abandono, para começar. Ele vai, abandona a mocinha, e eu descrevo o livro do jornalista Boris Fausto, um livro muito bom, Crime na Galeria de Cristal. E eu descrevo esse assassinato como se fosse um primeiro de uma série de mistérios e muitas informações, muitas mesmo. E quando eu falo muitas, o primeiro julgamento ele se dá entre 1908 e 1909, 1910, porém o primeiro julgamento ele se estende por 4 longos julgamentos. E não é comum alguém ser condenado por várias vezes. E no júri, a Albertina dá um monte de explicações. Ela explica um monte sobre o crime e é engraçado, porque quando ela vai explicando sobre o crime, a explicação dela, ela tenta expor ser tão convincente que, nossa, pensa, olha, daria para fazer uma história de novela com essa história dela aí. Uma história de novela, daria para fazer. Mas o que acontece? Isso não é uma história de novela, é uma história real que ocorreu há muitos anos atrás em São Paulo. E aquela época os julgamentos eles eram longos e rigorosíssimos.
Diferente muito de hoje, porque hoje, vamos supor, um julgamento, ele não, ele sim atrai o público quando é uma história que envolve, vamos supor, crianças ou tipos de pessoas. Gera uma comoção e eu vou explicar no passado vídeo qual que foi as histórias que geram comoção. Então, a Albertina Barbosa, ela é levada a julgamento, é condenada a 25 anos de cadeia, recorre. E no outro, ela dá um monte de versão. É uma versão atrás da outra do livro. Gente, para começar, o assassino no Brasil, quando ele vai ser julgado, ele dá mais versão do que a própria vítima que foi morta. Dá muita versão. É a versão para mais de metro. E no Brasil, os julgamentos daqui, aqueles casos específicos como Isabela, Eloá, Bruno, Bernardo Boldrini, Isabela Nardoni, Bruno Fernandes, Eloá, o caso da família morta em São Paulo, o caso do Vinícius, que a família foi morta em São Paulo, só que não vou citar detalhes do crime porque é muito horrendo, o caso do João Hélio. Então, aqui no Brasil, os julgamentos eles são é quase como se fosse um espetáculo. Aquela vez, quando a Suzane von Richthofen estava para ser julgada, pensa e analisa. A Suzane, a Elise, o Bruno, o Alexandre Nardoni. Então, aquilo, quando eles foram julgados, antes do julgamento apareceu muitas revelações que alguns ficaram abismados. Gente, para começar, assassino tem todo lugar mesmo. E eu vou uma hora dessa trazer no canal o caso do Oscar Pistorius, corredor de atleta paralímpico lá na África do Sul, e o julgamento do Oscar Pistorius chamou atenção. E eu vou explicar o motivo e o porquê. Porque ele atirou e matou a Rivia Stinkbell, uma modelo de 25 anos muito bonita. E num dia disse que ele estava na casa e disse que viu um movimento esquisito e disse que atirou. E falou que se confundiu com um ladrão. Não sei, por causa que a Rivia deveria ter acesso à casa dele. Mas logo depois começou a aparecer um monte de coisas esquisitas do próprio Oscar. Essa história que eu li na revista Veja, de 2013, e eu vou uma hora dessa trazer para vocês. Então, os julgamentos aqui no Brasil, naquela época, eles eram longos e rigorosos, mas aquilo chamava atenção. E ainda para começar, a Albertina Barbosa, ela tem uma história esquisita, Albertina, porque a Albertina, minha gente, curta, comenta, compartilha, eu já volto com o próximo vídeo.